Bom dia a todos. Vamos começar do livro de Chico Xavier e Emmanuel, Religião dos Espíritos. A lição é a 86, Dominar e Falar. Dominas o fogo, escravizando a lide caseira. Burilas a pedra, arrancando-lhe obras-primas. Conquistas os metais, neles plasmando complicadas expressões de serviço. Amansas os animais ferozes, deles fazendo cooperadores na economia doméstica. Disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Dirige tratores pesados, transfigurando a face da gleba. Submetes a eletricidade e glorificas a civilização. Retiras o veneno de serpentes temíveis, fabricando remédios. Senhoreias a energia nuclear e começas a alterar com ela a fisionomia do mundo. Controlas a velocidade e inicias vigorosas excursões para o além do planeta. Entretanto, ai de nós! Todos trazemos leve músculo selvagem, muito distante da educação. Com ele forjamos guerras, libertamos instintos inferiores, destruímos lares, empestamos vidas alheias, envilecemos o caminho dos outros, corrompemos o próximo, revolvemos o lixo moral da terra, veiculamos o pessimismo, criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Esse órgão minúsculo é a língua, lâmina pequenina embainhada na boca. Instrumento sublime, feito para louvar, instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar e vergastar, perturbar e ferir. Governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e amor no barco de nossas vidas. E alicerçados nas lições do Evangelho, roguemos a Deus nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo como o próprio Jesus desejaria ter dito. E neste momento, Senhor, aqui estamos como aprendizes sempre para receber os teus ensinamentos através de nossa irmã Fátima, que veio aqui com o maior carinho e vontade de espalhar o teu bem, os teus ensinamentos, Senhor. E que possamos juntos unirmos mentes e corações para guardar dentro de nós tudo o que for colocado sobre as nossas vistas, os nossos ouvidos principalmente, para que depois possamos usar na nossa palavra da melhor e mais amorosa forma possível. Obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco, ou melhor, que estejamos sempre contigo, Senhor, porque Tu estás sempre conosco. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia a todos. Quando a Regina me fez o convite, me passou o tema, eu falei, ui! Foi assim, foi essa sensação, ui! Porque é um dos maiores desafios que nós temos. E essa página do Emmanuel é uma página que me acompanha, sabe? Porque é muito difícil. É muito difícil para nós, e eu acho muito interessante, porque ele diz que a língua é um pequeno músculo selvagem. E a gente vai ver ao longo aqui das nossas reflexões o quanto que o Evangelho, o livro de Provérbios, lá no Velho Testamento, Paulo, Tiago, sobretudo, Emmanuel se baseia muito. Emmanuel tem algumas páginas sobre isso, tá? Sobre o falar, sobre o poder da língua. Joana de Ângeles também. E Emmanuel sempre tira com base a epístola de Tiago, porque o capítulo 12, lá no finalzinho, ele tem vários versículos falando sobre isso.
E essa epístola de Tiago, sobretudo esse capítulo 12, ela é muito interessante porque digamos assim, que são códigos de comportamento, sabe, para os cristãos. Então, assim, é uma epístola muito prática, da vivência, do dia a dia, de como que a gente precisa, o que a gente precisa aprender para como nos comportarmos diante disso, diante dos ensinamentos de Deus, dos ensinamentos do Cristo. Então esse é o primeiro desafio, né? O poder da palavra. E a gente sabe que hoje em dia a ciência já se debruça muito sobre isso, né? Sobre o lado daquilo que a gente fala, o que a gente fala, o que a gente projeta, é fruto de quê? De onde vem o que a gente fala? Já paramos para pensar sobre isso? Porque a fala, ela é o final do processo. Mas antes já aconteceu alguma coisa. A gente já pensou. Não é verdade? E normalmente o nosso pensamento, ele está ligado com o quê também? Com aquilo que a gente já sentiu. Não é verdade? A gente é instigado, né? Por exemplo, quando a gente tem um acesso de ira, né? Que aí sai de baixo, sai correndo, porque a boca vai sair labareda. Não é verdade? É verdade. A gente vira dragão e solta fogo. Meus avós diziam fogo pelas ventas. A gente solta fogo pelas ventas. Mas por quê? Porque antes nós fomos espetados por alguma situação, por alguma coisa. Nós reagimos. Não é assim? Então a gente começa a perceber que existe um mecanismo aí. E eu acho interessante essa página do Emmanuel, porque ele fala o quê? Dominar e falar, não é? E aí ele começa a dar vários exemplos práticos de como que a gente consegue dominar a natureza que nos envolve. E para quê? Para que a gente, na primeira parte dessa página, aquilo que a gente domina, a gente faz para quê? Para progresso, não é? Ele fala de arte, ele fala de meios de transporte, ele fala dos próprios animais. Então é um domínio, mas um domínio construtivo. Tudo a ver, a gente domina para quê? Para satisfazer uma necessidade, para vencer desafios e, portanto, avançar. Qual é o problema que acontece? Que depois ele vai dizer, mas a gente tem um pequeno, e aí ele vai dizer, músculo selvagem, e depois na outra parte ele usa palavras bem pesadas, né? Ele vai dizer assim, uma espada, né? Embainhada. Ele compara a língua com isso. Primeiro, um músculo selvagem. Se a gente não dominar esse músculo, ele vai ferir. Porque ele, sem domínio, ele é uma espada embainhada. Vejam a imagem que ele traz para a gente. E é assim ou não é assim que a gente vem conduzindo isso? E aí ele vai dizer, quantas vezes com a nossa fala nós ferimos pessoas, mais do que se a gente desse um soco. Às vezes o que a gente fala para o outro é essa espada que vai no coração do outro. E não é só enfiar, enfia e faz assim. Nossa. Criando o quê? Muitas vezes. Quantas vezes com a nossa fala a gente destrói os sonhos, destrói a esperança. Ou a gente talvez jogue mais lenha na fogueira. Se a pessoa está irada, a gente joga mais combustível.
Ou se a pessoa está muito desanimada, aí, já repararam isso? E às vezes é uma questão psicológica nossa. Alguém começa a falar de que está com alguma coisa. Aí o outro diz, mas eu também tenho isso. O outro diz assim, o meu dedinho está doendo. Mas a minha mão todinha, eu já não consigo nem mexer mais a minha mão. Eu não consigo, minhas pernas, eu não consigo nem mais andar. Não é assim, gente? Então a gente vai alimentando isso, sem se dar conta de que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente projeta, não é do nada. Vem junto sentimentos e pensamentos que a gente mesmo agasalha dentro de nós. É importante a gente entender o processo para que a gente comece a aprender a como lidar com isso, com esse instrumento. Vamos ver a potência que é a fala. Quando a gente abre a Bíblia, primeiro capítulo da Gênesis, vai falar o quê? Da criação, não é? Que é o quê, gente? Uma metáfora, ok? Aquilo ali é o resultado, é uma literatura poética que ela trazia, o Haroldo explica isso muito bem pra gente, né? Trazia ali naquele bojo várias culturas da região da Mesopotâmia, daqueles povos antigos, que todos tinham os seus mitos da criação. Todos eles tinham. Mas o que vai diferenciar o povo hebreu é que o povo hebreu ele vai ter a noção de que a criação surgiu de uma inteligência única, né? Que foi a questão do monoteísmo. E dentro dessa linguagem poética e literária, o que ele vai dizer? Né? Está lá no capítulo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. O que isso significa para nós? Primeiro, se a gente pensar, a luz é que daí ele vai falar do sol, das estrelas, não é? A luz é que dá condição da vida existir. Né? Porque a luz, ela faz com que a matéria que está ali, todos os elementos químicos possam se movimentar. Né? Quando a gente vê aí as estrelas explodindo, gera o que? Energia, luz que se propaga. Luz que se propaga. E ao se propagar, gera, cria, faz com que as coisas aconteçam. Então, essa visão, isso é muito importante. Porque lá no início da nossa cultura religiosa, já vem no livro do Gênesis o quê? A potência do que é o falar para criar, para gerar. E é por isso que como que a gente vai usar essa potência dentro de nós? Agora, quando a gente pensa no Criador, a gente pensa em quê? Na inteligência suprema, não é? E a doutrina vem nos dizer o quê? Que Deus é amor, a inteligência suprema é o quê? Sabedoria, justiça, não é isso? Então, essa energia que se propaga traz, por trás, essa essência, correto? Ela propaga algo de si, da sua essência, e se espraia. Podemos nós fazer isso? Podemos, devemos e fazemos. A pergunta é, como?
o que nós, indivíduos, estamos propagando, estamos projetando. Não, voltando novamente, Deus cria, porque Ele projeta a si próprio, a sua inteligência e a energia amorosa que lhe é peculiar e que a gente nem conhece na plenitude. A gente tem uma noção, mas não compreende ainda. Mas a gente pode perceber por quê? Pela obra, por aquilo que a gente vê, pelas leis que regem o universo e que a ciência se debruça para tentar descobrir, para passar para a gente, para melhorar. Primeira parte ainda novamente dessa página do Emmanuel. Não é que a gente vai descobrindo a pedra, vai dando forma para ela, a gente vai descobrindo a energia, vai criando meios de transporte, etc. Correto? Então, é uma forma, a forma que eu lido com isso. E qual é a minha intenção? O Livro dos Espíritos está cheio, gente. Do início ao final, os espíritos sempre vão dizer, quando as perguntas vão questionando qual era a intenção. Não é assim? Intenção. Por quê? E aí a gente vai lá para Jesus, porque Jesus disse uma coisa. A boca fala do que está cheio o coração. E quando que Jesus falou isso? A gente vai ver lá no Evangelho de Mateus. Ele estava sendo questionado pelos fariseus. Porque ele estava fazendo a obra, né? Tinha as curas e etc. E os fariseus estavam dizendo que ele fazia isso em função de um demônio, que ele era o representante de Beelzebul, um demônio, né? E aí, Jesus, a passagem, ela tem até uma fala forte, que é uma das poucas vezes que Jesus diz, raça de víboras, como quereis fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, isso é uma sinalização que o mestre vai dar para a gente. Aquilo que a gente projeta através da nossa fala está diretamente ligado àquilo que a gente pensa, está pensando naquele momento e aquilo que a gente está sentindo também. Agora, é claro que todos nós estamos sujeitos a esses momentos em que a gente perde o controle. Sem dúvida alguma, gente. Não vamos aqui também querer, entendeu? Ser mais do que é. Não vamos aqui querer botar as vendas nos nossos olhos e achar que tá, todo mundo aqui já é puro, espírito puro, sangue. Não, não somos. Então, a gente vai sair daqui, inclusive euzinha, vou lá para fora e com certeza se alguém pisar no meu calo de alguma razão, eu vou explodir. Problema é, isso vai fazer parte constante da minha vida, eu vou viver nisso, nessa constância de irritação e botar para fora essa irritação e sair dando pancada em todo mundo. Ou eu já vou perceber que essas emoções, esses sentimentos extrapolam dessa forma e que eu posso causar às vezes, e às vezes a gente causa, gente. Alguém dá um beliscãozinho aqui no nosso dedinho, a gente vai e torce a mão da criatura toda. Ou não? Ou não? Então, qual é o lance? O que a gente precisa fazer? A gente precisa se dar conta. Entendeu? A gente precisa se dar conta dessas coisas para fazer o quê? Se conhecendo,
percebendo, assim, eu não sei os temperamentos aqui, mas as pessoas que são mais sanguíneas têm mais dificuldade com isso. Por isso que quando Regina passou o tema para mim, eu fiz assim, ui! Tá? Começando assim, eu falei, ai! Porque é um desafio constante. E é muito interessante, eu gosto muito eu sou curiosa, né, de estudar outras coisas e tal, e muitas, as correntes da medicina indiana falam muito sobre os elementos que estão em nós, né, terra, ar, fogo, água, aqueles que são preponderantes. E normalmente as pessoas assim, o fogo é o elemento preponderante nas tuas energias. As pessoas mais calmas, ou é a água, ou é o ar. A gente precisa até... E eles tratam isso, por quê? Eles tratam, é a medicina Ayurveda. Eles tratam isso porque o correto é você tentar harmonizar essas energias, tá? Então a medicina hindu, ela é baseada nisso. Ela é baseada nisso. Então é isso, aumenta a nossa temperatura ou diminui a nossa temperatura. Enfim, é um universo, é muito legal. É muito legal. E isso ajuda a gente para quê? Para perceber que os ensinamentos do Evangelho, que os ensinamentos da doutrina, não é uma coisa assim, aleatória, alguém quis perder tempo. Não. São embasados na realidade da vida. E todas as coisas vão se cruzando. Então, voltando, quando a gente percebe isso, o que a gente tem que se dar conta? Primeiro, a gente tem que se dar conta daquilo ali. É claro que, assim, nos minutos que seguem, a gente não dá conta, não. Mas, às vezes, no dia seguinte vai dar. Às vezes, no dia seguinte, a ficha cai. Você, Fátima, por que você reagiu desse jeito? Precisava ter sido assim? Podia ter sido diferente? O que a pessoa fez valeu a pena aquilo que está te causando agora? E aí, falando nisso, lembrei que, olha só, olha o que Tiago diz, lá no capítulo 3. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, é uma pessoa, como Joana de Ângeles diria, é uma pessoa integrada, né? É uma pessoa capaz de refrear também todo o seu corpo. Olha o que ele vai falar aqui. Capaz de refrear todo o seu corpo. Olha o livro de Provérbios, mais antigo que Tiago. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Forte isso, gente. Vejam, o nosso emocional e o nosso físico. O que os médicos hoje estão dizendo aí? Por que eles estão muito mais interessados? Quando você chega no médico e fala, estou sentindo isso, aquilo, ou mesmo quando tem um diagnóstico, tá? De uma enfermidade qualquer que seja. O médico mais atento, ele antes de começar, ele vai prescrever, sem dúvida alguma. Precisa. Mas o que ele vai fazer? Ele vai conversar com a pessoa. Ele vai perguntar como é que é o teu dia a dia, como é que é a tua relação familiar, como é que é isso, como é que é aquilo. Ou não? É um avanço, gente. É um avanço da medicina. Porque a medicina está começando a perceber, a nossa medicina ocidental, o que os orientais já sabem há milhares de anos. Há milhares de anos. Nós temos energia no nosso corpo. Essas energias, elas influenciam o nosso emocional, e o nosso emocional vai direto para o nosso corpo físico.
Vejam que os provérbios já diziam isso. Um fala que vai nos guardar das angústias. Por que é isso? Por que a gente veio para essa? Porque quando a gente fez o negócio lá, que a gente feriu, né? Aí quando a ficha cai, o que acontece? Isso aqui fica levinho. Parece até uma borboletinha voando. Ou a borboleta fecha as asinhas e para. Fecha as asinhas. Porque o primeiro a sentir o incômodo somos nós. Somos nós. E quando esse processo é muito constante, em alguns casos a gente pode até dizer quase que perene, ou seja, a vida da criatura é isso. Ela está num ringue. Ela está num ringue o tempo inteiro. O que vai acontecer com o corpo? Não vai aguentar. E outra, aí do lado físico. Vamos passar agora para o lado emocional, para o lado comportamental, para o lado social. A gente gosta de uma pessoa briguenta o tempo todo? Qual é a tendência que a gente tem? Vou me afastar. Ou não? Até porque, gente, energia contagia. A gente sabe disso. Energia contagia. Uma pessoa iracunda que quer brigar o tempo todo, ela está te chamando para o ringue. Ou não? Ela está no ringue e ela está te chamando. Vem cá, vamos duelar. Aí o que a gente faz? Opa, não estou afim. Então o que acontece? Essa pessoa, no decorrer do tempo, ela vai ficar só. Então, um processo que era de uma enfermidade no corpo, porque o próprio corpo não aguenta esse bombardeio de adrenalina o tempo inteiro, o corpo não suporta, nós não somos feitos para isso. A gente tem que ter adrenalina para os momentos de perigo e depois relaxar. Né? O cortisol lá levanta e depois a gente tem que estar no estado. Então, tem esse fator e depois vai passar para um outro fator, a angústia da solidão. Que é aquilo que o Provérbios vai dizer. Aquele que consegue se controlar as suas emoções, controlar a sua fala, se livra a alma das angústias. Uma das angústias é essa. E mais ainda, gente, mais ainda, muitas vezes as pessoas se afastam de nós, mas nós também começamos a criar um sentimento de não se suportar. Isso é duro e isso é muito comum. Só que o que acontece? A gente não pode, fugir e deixar o corpo andando sem nada, a gente está nele. Mas a nossa angústia, sabe? Essa coisa de não se controlar, essa coisa de ser esse cavalo indomável, através do quê? Que se expressa nesse músculo selvagem que o Emmanuel nos falou. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho? O primeiro de tudo é que a fala, lembra quando Jesus nos diz que nós somos co-criadores? Vós sois deuses, somos co-criadores. Então a nossa fala tem o poder de criar. A nossa fala tem o poder de induzir ao outro para o bem, para o mal, para a alegria ou para a tristeza. Só que os ensinos vão nos dizer o quê? Que essa fala, que esse músculo foi criado para o bem. Primeiro, foi criado para o louvor.
E como? De onde vem o louvor a Deus? Essa alegria vem da nossa capacidade de sentir. Do mesmo modo que começa quando a gente esbraveja, não vem do sentimento, que passa pelo pensamento e a gente joga para fora? A mesma coisa. Quando a gente caminha, eu estava chegando aqui, eu falei, deixa eu ver as plantinhas, eu adoro. Essa casa é muito querida para mim, gente. Ela é muito querida. Deixa eu ver as plantas. E são coisas tão pequeninas. Mas nós temos essa sensibilidade de ver a beleza, de sentir a beleza, de se encantar com a beleza. E quando a gente sente isso dentro de nós, o que vai sair? Vai sair o louvor inicialmente. A gente vai pensar, quem criou uma coisa tão linda? O que Francisco fazia quando ele passeava pelos campos lá da Úmbria? Saltitante, olhando tudo, não é? Até no inverno, na primavera ele se deleitava, no inverno ele ficava mais, ele ia para aquelas cavernas, mas ficava pensativo. O inverno fazia com que ele tivesse uma introspecção. E dentro dessa introspecção, ele ainda encontrava o Pai. Ele encontrava o Pai na figura de Jesus fora, na primavera, no verão. E no outono e no inverno, ele encontrava o Pai dentro dele. E por isso o louvor. E por isso a gratidão que Francisco tinha por todos os seres, por todas as coisas. E por isso que a sua fala contagiava. Quando a gente vê as biografias de Francisco, todos são unânimes em dizer que ele falava de uma maneira muito simples. Porque a vida dele era simples. Ele era a simplicidade. Mas essa fala simples, ela tinha uma potência tal que tocava os bispos, que tocava os eruditos da igreja, aqueles que tinham muito mais conhecimento do que ele próprio. Por quê? Porque a fala de uma pessoa simples, que não era um doutor da igreja, conseguia tocar, conseguia mais do que isso, transformar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E isso é só para Francisco? Isso é só para Jesus? Isso é para cada um de nós. Isso é para cada um de nós. Então, o primeiro ponto é: eu preciso saber que existe essa potência em mim, que aquilo que eu falo tem uma força fenomenal. E que essa força, se eu deixar ela vai arrastar a mim e a outros. Para onde? Desgovernada, se deixando levar pelos instintos e impulsos, vai arrastar. Eu acho que lembram daqueles filmes da Roma antiga, que tinham aquelas bigas e às vezes e pegavam as pessoas e saíam arrastando, não é? É uma boa imagem do que a nossa língua desgovernada, os nossos sentimentos e pensamentos desgovernados podem fazer. Ou a nossa língua pode fazer, né? Fazer uma mistura. Percebem? Então, o primeiro ponto é esse. É saber que em mim existe uma potência. Aí Emmanuel vai dizer, esse músculo selvagem está ali.
Mas no início da página ele diz que a gente é capaz de domar tudo. Fogo, os animais selvagens. Será que a gente vai conseguir? Pode domar esse músculozinho? Pergunta, gente. Outra pergunta. Será que é preciso mesmo domar? Que a gente tem que se fazer essa pergunta para depois chegar às respostas e fazer as escolhas. Porque a escolha não é aleatória. Toda escolha que a gente faz, ela tem que partir de quê? De uma reflexão. A decisão vem de uma... Até para que as chances dessa decisão ser boa sejam maiores. Porque também quando a gente está nessa, aí vai fazer, é a mesma coisa. A chance de dar tudo errado é enorme. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é se perceber e, sobretudo, se ouvir quando a gente bota as coisas para fora, nas situações, nas circunstâncias. Voltando a dizer, é claro que nós estamos sujeitos a isso, a derrapar, a se irar, dependendo da situação. Mas não deixa passar batido. Entendeu? Aconteceu a situação, somos humanos. Ok, beleza. O ponto é não achar que isso é normal. Não é normal. Porque tudo que a gente faz e fere o outro não é legal. Né? Então, não está dentro da lei de harmonia, justiça e caridade. Então, não é legal. Aí a gente tem que se dar conta disso. Perceber. Por que eu ajo assim? O que no outro me faz sentir isso? Por que eu reajo assim? É bom? É ruim? Porque o nosso corpo está dizendo que não é, tá? Nosso corpo lá na frente vai dizer que não é. Mas a gente aqui ainda não percebeu isso. Depois é que o corpo vai jogar tudo pra gente. Aí vem. Ui. A fatura chega, né? A fatura chega. Então, assim, é perceber. Ao perceber isso, a gente fala assim, eu quero continuar assim ou não? Isso é bom para mim ou não? Ah, não quero continuar assim. Beleza. Não, quero continuar assim. Ok. A fatura vai chegar, mas ok. É um direito que nós temos. Ainda não estamos no ponto de perceber. Ok. Aí a gente pensa, não, quero mudar. Ai, mas não consigo. Ai, não consigo, é muito pesado. Não consigo. Aí é que entra o quê? A bondade e a misericórdia divinas. Estão sempre ao nosso lado e agindo ao nosso favor quando nós nos dirigimos para o bem. Ainda que seja difícil. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é mais difícil. Mas para nenhuma delas é impossível. Esse é o ponto. E ainda mais quando nós temos um amigo leal na figura do Cristo e os benfeitores na figura de todos eles. Servos, servidores e amigos do Cristo e amigos da humanidade, que têm por missão nos ajudar, que têm por missão melhorar o mundo. Aquilo que a gente fala, né? A paz que eu quero para o mundo começa dentro de mim. Como eu vou querer uma sociedade mais calma, mais tranquila, mais justa, se dentro de mim eu ainda sou um turbilhão? É preciso que a gente perceba isso. E é preciso que a gente perceba que para construir a paz, eu tenho que direcionar as minhas energias para esse objetivo. E elas são muitas, gente. Elas são muitas. E são muito potentes. Tudo é muito potente. Tudo na vida é muito poderoso.
É um desafio, sabe? Digamos que é uma musculação mental, emocional, espiritual. É muito fácil a gente ir para uma academia e malhar os nossos músculos, porque é necessário. É muito necessário, sobretudo depois que a gente passa então dos 40, 50, aí é obrigação. Eu tô mal nessa, mas tudo bem, vamos lá. Faço um pilates e olhe lá, gente, mas é duro para mim, mas enfim, mas me esforço. Existe essa musculação emocional e mental. E como que é isso? É esse trabalho contínuo. Porque o que acontece? O pessoal estabelece metas, né? Quantidade, tudo é mensurado. Quantidade de massa magra. Você vai lá no nutricionista ou na academia, eles vão fazer isso, né? Vão medir tudo. Olha, você precisa perder aqui, você precisa de músculo aqui, músculo nas pernas, sobretudo nos braços, para sustentar o teu esqueleto. Tudo isso é medido. É medido porque tem as consequências. A partir do momento que eu fortaleço determinado músculo, eu fortaleço o meu quadril, eu fortaleço aqui a minha... Tudo. Na nossa alma, na nossa mente não é diferente. Não é diferente. Os exercícios que eu vou fazer, quais são as áreas do meu cérebro que vão estar sendo acionadas? A área da memória, a área da autoconsciência, a área das emoções, tudo está aqui, gente. Isso aqui nos comanda. E como a gente diz, não só nos comanda no corpo físico encarnado, nos comanda também quando desencarnamos. No nosso corpo perispiritual, nos acompanha. A mente é o atributo maior do espírito. Né? Por isso que André Luiz vai falar, né? Ele vai falar dos corpos, até chegar ao corpo mental, né? Que a gente vai ver que é aquele que está mais próximo da essência do espírito, que a gente nem sabe o que é. Enfim, mas que essa energia, essa luz, seja o que for. Então a gente precisa começar a trabalhar essa musculatura mental e emocional para que esse músculozinho físico comece a ser domado. A gente não vai bater na língua, né? Opa, antigamente eu vou queimar tua língua. Lembro da minha avó falando, uma parte da educação era essa, né? Vou queimar a língua para não falar mais besteira. Né? A mesma coisa do silício, né? Eu vou me bater aqui. Não dá pra gente bater na língua, gente. Cala a boca. Não dá pra gente queimar a língua. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui. E aqui? Aqui como? Como? O que eu desejo? O que me fascina? O que me alegra o coração? Quais são as coisas que me alegram? Quais são as coisas que me acalmam? O sentimento. Buscar esses momentos. E, sobretudo, logo depois da explosão, aí vem aquela coisa assim, né? A gente se dá conta de que caiu, né? Na casca de banana, se dá conta, se arrebentou. Caiu, às vezes cai e se arrebenta mesmo. Dá entorse, se refugia. Como Jesus disse, se refugia em silêncio e ora ao Pai. A oração é fundamental nesses momentos. Ela é maravilhosa no louvor, mas ela é divina na hora que reconhecemos a nossa pequenez e nos aproximamos daquele que é a origem de todo o bem,
daquele que emana luz e força para nós, para o universo inteiro. Então é esse o trabalho, sabe? Esse é o exercício dessa musculatura emocional e espiritual. Não é achar que a gente não vai errar, porque isso é impossível e isso é se iludir. Não é achar que eu não vou mais ferir o outro. Não. É que apesar de, eu vou retomar a minha escolha, a minha decisão de melhorar. Porque eu sei que a minha fala, ela pode destruir, mas ela também pode reerguer. Uma fala de carinho, uma escuta longa das dores do outro e depois uma simples fala pode reerguer um coração em chagas. E nós temos essa capacidade. Isso está em nós. Essa potência está em nós. Então não olhemos para a destruição, ainda que ela faça mais parte do nosso dia a dia, mas olhemos para a criação do bem e do belo, que deve ser a nossa aspiração, que deve ser o nosso objetivo, que deve alimentar a nossa alma de expectativa, de esperança, para que então eu possa ser também um construtor e um mantenedor na paz do mundo. Porque eu construí e busco manter a paz dentro de mim. A paz ao redor daqueles que estão mais próximos de mim. E vai como um efeito propagador, não é? Quem já viu esses vídeos da NASA, de quando as estrelas, a explosão da estrela, né, antes da formação de planetas, há uma estrela que morre, explode, e aquela luz se propaga, e naquela luz tem todos aqueles gases que estavam lá dentro, sobretudo hidrogênio, nitrogênio, todos esses elementos, e eles se propagam pelo espaço. E eles vão criar planetas. Eles vão formar condições para que haja vida. Foi assim que a Terra se formou. Dessa explosão de energia. Somos estrelas feitas para gerar luz. Somos estrelas que um dia, sem dúvida, explodiremos, morreremos, o nosso corpo vai se desfazer. Mas ao acontecer isso, qual foi a potência energética que nós construímos e que ficará naqueles que nos conheceram? Aqueles que estiveram diante de nós. Geraremos vida para eles? Quais as estrelas? Ou teremos apenas apagado, ao invés de explodir, implodir? As estrelas não implodem, elas explodem. Para fora. Sejamos nós também estrelas, sem medo, dos momentos em que explodimos da maneira errada, mas sempre vendo, projetando, desejando, sonhando em sermos estrelas que geram vida, que geram luz.
Deus nos abençoe. Uma boa semana. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, pelo convite. Obrigada. Quer nada? Eu ia colocar, não quis colocar para atrapalhar. Não, sem problema. E continuando nessa harmonia, confesso que não sei nem o que falar, porque foi tudo tão envolvente, do início ao fim, desde a hora que eu cheguei aqui até esse momento. E eu só digo que nós temos que sermos muito gratos a essa oportunidade que nos é dada, porque, como sabemos, viemos simples e ignorantes, continuamos sempre ignorantes, simples não tanto, mas cada pouquinho que nos é dado, nos é ofertado pelo Pai, eu acho que nós temos que aproveitar. E resumindo precariamente o que ela falou, mas pegando um pouco dos ensinamentos que nós temos nessa doutrina que nos dá força, como Jesus disse, que nós podemos fazer muito mais do que Ele faz. Podemos, mas para isso temos que ter a reforma íntima, que falamos tanto na reforma íntima. E para conseguir essa reforma realmente que vem de dentro para fora, nós temos que não termos vergonha de falar de amor, que sejamos, como Francisco de Assis sempre disse, sempre falou, instrumentos de paz, de amor. É difícil espalhar o bem. Por quê? Porque botamos limites a isso. Nós temos vergonha de sermos bobos, de ninguém levar a sério, mas água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a gente consegue. Novamente, através da reforma íntima. Somos imensamente gratos por esse momento, por estarmos aqui, por esses irmãos que aqui estão junto conosco aprendendo, que já estão no plano espiritual, mas que vieram aprender, e que a gente possa realmente guardar dentro de nós, compreendendo profundamente isso que foi ensinado hoje, porque, gente, é muito lindo, é muito profundo, simples, mas não é fácil não. Não é nem um pouco fácil. Sermos melhores, somos. Ninguém regride. Mas colocar em prática essa melhoria é uma luta diária. Mas também temos uns aos outros. Sozinho não conseguimos. E que a paz de Jesus permaneça conosco e que nós estejamos sempre com Ele. Graças a Deus. Que linda palestra. Amei.